Olá pessoal, vim apresentar a planilha que eu desenvolvi para ter controle das operações de compra e venda de ações, ETFs, fundos imobiliários e opções e também para cálculo automatizado do imposto de renda. Então, apresentando a planilha, vou começar a parte de cima dela. Então, tem a parte de ações. Vou começar aqui embaixo primeiro. São várias abas, uma de custódia, que é onde nós vamos registrar a compra da ação e vamos manter as ações aí até o momento da venda. Depois, quando a gente for encerrar essa operação, nós vamos colocá-la no mês em que a gente está encerrando, porque é isso que vai gerar o cálculo é isso que vai permitir o cálculo do imposto de renda. Vamos fazer isso daqui a pouco para vocês verem. A parte de indicação, para quem quiser anotar aonde que viu a indicação, quem foi que indicou, até para acompanhar depois as ações, se é opcional. Operações de long and short, para quem não conhece, são operações em que se vende uma ação e com o dinheiro da venda dessa ação você compra uma outra. Ela trabalha, na verdade, com a diferença de preço entre as ações, seja na queda do mercado, seja na alta. É uma operação um pouco mais complexa para quem está começando. Não recomendo que faça antes de entender exatamente como funciona. E essa última que é onde vai aparecer então o cálculo do imposto de renda. Então vamos lá. Lá na parte de custódia, então novamente, tem aqui a planilha, a tela de ações. Se descermos, tem de ETFs, tá? E por que é separado? Porque ETF a tributação é diferenciada. Tá? Também é 15%, mas não tem isenção em operações em que se vende menos de R$20.000 por mês. Fundos de investimento imobiliário, tributação também é diferenciada, porque também não tem isenção e a alíquota é de 20%. Aqui ainda há um pedaço aqui de criptomoedas, mas as criptomoedas não entram nessa aba de cálculo de imposto de renda, porque é uma outra forma de cálculo também, mas aqui é mais para controle. E aqui embaixo ainda opções, então negociação com opções e eventualmente um day trade, se houver, também coloca aqui que ele joga, a planilha vai jogar lá para a parte de imposto de renda. Então vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Então, aqui na aba de custódia, saiu do lugar, pronto. Na aba de custódia que eu vou registrar as compras e vendas. Então, tipo de operação, você seleciona, vai ter a opção comprar e vender. Por que vender? É possível, para quem não sabe, é possível fazer operações em que se começa com a venda e se compra depois. Então são operações em que, se você aposta na queda do mercado, você vende por um preço mais alto para recomprar essa ação mais para frente com um preço mais baixo e fica com essa diferença, o lucro é essa diferença. Para essas operações de venda, existe um procedimento especial, você tem que alugar ações antes de vender, porque você precisa estar na posse delas para poder vender. Então você aluga, é um procedimento que é possível fazer, também só recomendo que façam depois que ler e aprender exatamente como é que faz essa situação. Então eu vou ensinar em operações mais comuns, que são as de compra, que a gente compra, segura e eventualmente vende mais para frente. É importante, é obrigatório selecionar aqui a compra, ou se fosse o caso de venda, porque se você não selecionar, se você deixar na palavra selecionar, a planilha não vai calcular. E se colocar a operação de venda primeiro, ela vai calcular invertido. Ela vai partir do pressuposto que você está vendendo para depois comprar. Então, tem que selecionar a compra para que ela faça o cálculo corretamente. E aí vamos supor aqui que eu tenha comprado ações, por exemplo, de Petrobras, dia 21 de junho de 2016. Tá? Anoto, coloco qual foi a ação que eu comprei, Petrobras preferencial, a quantidade de ações, então vou colocar aqui 500 ações, por exemplo, e paguei naquela época R$9, o preço das ações da Petrobras estavam bem mais baratas.
Nessa coluna, daqui a pouco eu falo dessa coluna verde. Nessa coluna, então, já tem o cálculo. Ele já calcula o valor dos emolumentos, das taxas, e mais uma taxa fixa. Esse cálculo eu faço como opero pela XP. São as tarifas, as taxas que são cobradas pela XP. Tem uma taxa fixa de 1,57, então vocês podem ver aqui na barra da fórmula que ele faz o cálculo proporcional e mais 1,57, que é uma tarifa fixa. Agora eu não lembro se é imposto, se é alguma taxa, mas essa tarifa não varia. Então aqui ele já faz o cálculo somando essa parte fixa de 1,57 com os emolumentos e outras taxas que são cobradas. Na coluna de corretagem, então essa é a corretagem que a XP tem cobrado hoje, R$ 18,90. Agora existem pacotes para quem opera mais, existem pacotes de corretagem que pode sair mais barato. Nesse caso, o que vocês têm que fazer, no caso de vocês, é ajustar a fórmula, ao invés de deixar R$ 18,90 aqui em cima, colocar, por exemplo, eu trabalho com um pacote que sai por R$ 11,65. Então, na minha planilha que eu uso, eu já substituí aqui por 11,65, já copio e colo, né, a fórmula, então passa todas elas a ser 11,65. No caso de quem não tem nenhum pacote, R$ 18,90 já vai aparecer aqui, então, a taxa de corretagem. O custo total da compra, que é o quê? 500 vezes 9, que daria 4.500, mais a corretagem, mais esse cálculo já sai, então, 4.521, que é como se a ação saísse por R$ 9,04. Todo esse preço, todas essas taxas, nós podemos somar para o custo de aquisição para depois apurar o imposto de renda e pagar um valor menor. Essas três colunas em azul são só para a gente ter uma ideia da rentabilidade até o momento, não até a venda, até o momento. Então, suponha que a cada mês você goste de atualizar, de saber como andam as suas ações. Então, vamos supor que em um determinado momento as ações da Petrobras estivessem lá a 14,50. Você quer saber quanto já rendeu, coloca 14,50 aqui e ele vai dar que até aquele momento, então as ações já teriam rendido 61,11% e o lucro bruto seria de R$ 2.750. E aqui, isso daqui você vai mudar conforme vai passando o tempo, se você quiser saber quanto está, depois chegou a 20 e ele calcula, então 122%, R$ 5.500 de lucro bruto. Nessa planilha então de custódia, você vai manter os seus ativos, tá? E se quiser saber quanto que eles renderam desde a compra, você vai colocar o preço de tela, preço de mercado que está hoje, e ele vai dar esse valor. Eu vou colocar aqui mais uma, por exemplo, uma outra opção, uma outra ação. Supor que tenha comprado no primeiro dia útil de 2017, ações de Itaú. YouTube 4, comprei 200 ao preço de, sei lá, R$35. Então é a mesma coisa. Na hora que a gente colocar aqui o preço atual, vamos supor que esteja 40, vai dar então que houve um ganho de 14,29, tá? E um lucro bruto de R$1.000, que equivale a 200 vezes R$5, que é a diferença de preço da data da compra para a data da venda. E aqui a mesma coisa, já foram feitos todos os cálculos. E aí é o seguinte, vamos supor que eu queira hoje vender essas ações da Petrobras que estão na minha custódia. O que eu vou fazer é selecionar essa linha, copiar, aliás, recortar, então dou um Ctrl X, recorto e vou jogar aqui em maio. Seleciono a primeira linha e colo Ctrl V e ela veio parar aqui. Tá? Agora o que importa, data da saída, hoje é dia 11 de maio de 2018. Quantidade de ações, se eu for vender a mesma quantidade, por exemplo, 500. E o valor da ação na saída. Quando eu coloco que estou vendendo, ele já zera aqui esse cálculo para a gente não se confundir. Valor da ação na saída, hoje Petrobras fechou a 25,60. Petrobras, as preferenciais.
Então ele já coloca aqui a taxa de corretagem, mesma coisa, os emolumentos, custo total da venda, aliás, o custo não, né? O que foi recebido líquido da venda, que é 500 vezes 25,60 menos as taxas e emolumentos, o que eu recebi líquido na conta, 12.775,37. É como se a ação tivesse saído para mim não por 25,60, mas 25,55. E meu lucro é de 8.253,44. O imposto que já fica retido na fonte, 0,64, e tudo isso aqui vem para essa tabela aqui embaixo. Tá? Então, no mês de maio, tá? Nós estamos aqui no mês de maio. No mês de maio, o lucro foi de 8.253,44, com o imposto retido na fonte de 0,64. Se a gente quiser saber como está o imposto de renda, nós vamos lá na tabela de cálculo de imposto de renda. E aqui na parte de ações, ETFs e opções, nós vamos ver o quê? Que em maio, meu lucro foi de 8.253,44, o imposto de renda retido na fonte de 0,64, e aqui na última coluna é o quanto eu tenho que pagar de imposto de renda. Como a venda foi inferior a R$20.000, então estou isento de imposto de renda. Tá? Aqui continua zerado. Essa tabela aqui em cima é o total que nós vamos ter que pagar, somar tudo. Vamos supor que você faça operações de ações, ETFs, opções, fundos de investimento imobiliário, day trades. Essa tabelinha aqui de cima, ela vai somar todo o imposto de renda de todas essas operações e vai vir para cá. Nesse caso, como foram só ações e menos de R$20.000, ela acusou a isenção do imposto de renda. Agora, vou excluir aquela linha. Vamos supor que eu tenha também um ETF, que eu tivesse comprado um ETF. O que é ETF? São fundos que replicam alguns índices. Então, por exemplo, um fundo que replica o Ibovespa, um fundo de investimento, só que é negociado em bolsa, que replica o Ibovespa. Vamos supor aqui dia 10 de janeiro de 2017. E aqui eu pego a data, né? Assim que eu recebo a nota de corretagem, eu lanço aqui na planilha e ela já fica gravadinha, sempre aqui na aba de custódia. Ativo, então, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF. Quantidade, vamos por 120. ETFs, os ETFs são... O lote padrão é de 10 em 10, tá? Não é de 100 como as ações. Valor na entrada, vamos por R$70. Tá? É a mesma coisa aqui. Ele vai calcular se a gente quiser saber quanto subiu. E aí eu vou fazer uma venda. Mesma coisa, dou um Ctrl X, ele vai tirar dessa planilha. Vou jogar em maio, aí eu tenho que jogar então na planilha de ETF. Ctrl V. E aqui então 11 de maio de 2018. Quantidade, vou vender as mesmas 120. E não sei quanto está hoje, mas vamos supor que esteja 82. Aqui ele já lança as taxas, emolumentos, a corretagem. Custo total da compra ou da venda, 9.816, é o que eu recebi, na verdade o que eu recebi líquido. Meu lucro foi de 1.393, já aparece aqui embaixo também, e o imposto de renda retido na fonte. Vamos lá na tabela de cálculo de imposto de renda, nós vamos ver aqui. Então tem aquele ganho com as ações, o ganho com o ETF, aqui o imposto de renda que foi retido com ação e com ETF, e aqui já aparece o cálculo do imposto de renda, porque ainda que a soma dos dois tenha sido inferior a 20.000, não, nesse caso aqui foi mais, vou baixar aqui para 300, por exemplo. Então foi 7.000 aqui, mais 9.000, dá R$16.000 de venda, não tenho que pagar, como é inferior a 20.000, não tenho que pagar imposto de renda sobre as ações. Opa. Vou voltar lá. Aqui na verdade 300, pronto. Agora igualou, vai aparecer lá. Pronto, eu não tenho que pagar o imposto de renda sobre as ações, porque a ação é isenta se as vendas forem inferiores a 20.000. Mas ETF não tem essa isenção. Então eu tenho que pagar imposto de renda sobre esse ganho.
vai calcular então, a planilha calcula 15% desse ganho, já abate o imposto de renda que já ficou retido, e o que eu vou ter que pagar é 208,09. Esse 208,09 passa a vir aqui para cima. Então essa planilha de imposto de renda, esse cálculo do imposto de renda, ela vai fazer tudo sozinho. O que a gente precisa fazer é jogar as informações corretas aqui na planilha. E aí eu vou dar mais um exemplo, que eu vou tirar essa linha também, para ficar mais bonitinho, mas não é necessário. Um ETF também, aqui já é de compra, porque você não pode fazer operações de compra, não. Fundos imobiliários, você não pode fazer operação de venda com FI, então já começa, já está compra. Vamos pegar então dia 10 de maio de 2017, um código de FI, vamos colocar aqui o VISC11, quantidade de cotas, você pode comprar quantas cotas quiser, não tem uma cota, não tem uma quantidade padrão, lote padrão. Valor de compra, não sei exatamente quanto é que estava, mas vamos colocar 105. Aqui mesma coisa, né? Ele calcula. E aí eu vou vender, quando eu for vender, Ctrl X na aba de custódia e logo coloco lá em maio. E aí a gente tem que lembrar de colocar na planilha certa de FIIs, colo. E aí vamos supor que hoje eu esteja vendendo, dia 11 de maio de 2018. Coloco as mesma quantidade de cotas, 15. E o valor da venda, vamos supor que estivesse a 108. Então o ganho é pequeno. Acabou tendo um lucro de 302. Vamos aumentar um pouquinho, vai diminuir aqui. Vamos supor que tivesse comprado 95. Vendia 108, um lucro pequeno de R$153. Vamos lá para a planilha de cálculo de imposto de renda. Ele já colocou aqui o lucro de R$153. O imposto de renda retido na fonte de 8 centavos. E a quantidade, o quanto eu vou ter que pagar de imposto de renda, que é o que? 20% do ganho líquido. Não tem isenção e é sempre 20% nos fundos imobiliários. Tá? E abate os 8 centavos que já ficaram retidos na fonte. E se a gente vai lá em cima, então, aqui já tem a soma, tá, do que? Desse mês de maio de ações, ETFs e opções, 208. E de FIIs, 30, então vai dar 238 e 62. 238 e 63 aqui a diferença de milésimos de centavo e às vezes ele arredonda. Mas é uma diferença irrelevante que para fazenda não faz diferença nenhuma, para receita não faz diferença nenhuma. Então é isso, conforme vocês vão comprando, já coloquem na aba custódia o ativo que vocês compraram com a data. A data é importante colocar porque se algum dia vocês forem fazer e perceberem que houve algum erro, alguma coisa, vocês têm a data para procurar a nota de corretagem para vocês conferirem quando foi a compra, quanto, se o valor que vocês colocaram aqui realmente foi esse ou não. Vocês têm a data que faz a remissão, a data da nota da negociação, e vocês conseguem localizar a nota de corretagem mais facilmente. E aí eu quero agora fazer uma outra, vou colocar aqui de novo a operação com Petrobras. Vamos pôr a mesma operação que eu tinha colocado. 21 de junho. Preferenciais Petrobras. 500, né, que eu tinha colocado, 9. Isso daqui não é obrigatório colocar, é só por curiosidade, se a gente quiser. E aí vamos supor que eu tenho essas 500, as ações valorizaram já, hoje estão 25,60. Só que eu não quero vender tudo, eu quero continuar com um pouco de ação de Petrobras. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que eu quero vender 200 e continuar com 300. O que eu faço é, copio essa linha, insiro essa mesma linha, e aí o que eu faço é desmembrar aquela primeira compra de 500, eu vou ficar com 300 e vou vender 200. Então aqui eu corrijo para 300 e essa para 200. Esse cálculo, nesse caso, a gente tem que fazer manualmente. Tá? Vou facilitar. Vamos supor que fosse 600 ações, tá? Para facilitar a conta. E aí,
E aí eu vou vender 300 e ficar com 300. Então eu desmembrei aquelas 600. Aqui o que eu vou fazer? Ele já parte que é proporcional, ele já calcula sobre o valor 300 vezes 9. Essa parte fixa que na verdade eu vou ter que dividir proporcionalmente para que o cálculo fique correto. Então foi 1,57 dividido por 2, foi 0,78 em cada uma dessas operações. Na verdade foi uma operação só, mas é como se fosse 0,78 em cada uma delas. Eu troco lá na fórmula, aqui em cima, tá? 0,78. Na de baixo a mesma coisa, só copiar e colar, que ele já cola a fórmula nova. E na corretagem é a mesma coisa. Então se eu estou dividindo em 2, na verdade foi uma operação que eu paguei R$18,90, é como se em cada metade dessa eu tivesse pagado R$9,45. Tá? Troco os dois. Então pronto, é como se eu tivesse feito duas operações. Tá? Eu dividi o custo delas para ficar correto. E eu vou vender 300. Então nesse caso, aí sim, eu já desmembrei a operação. Recorto, vamos supor que fosse no maio mesmo, hein? Jogo aqui aquela operação de 300, tá? Vamos supor que então, já tinha aquela primeira que eu tinha anotado, a outra, e aí eu encerro só essa operação de, não sei que eu tô com o dia 25 na cabeça hoje. Vou encerrar esses 300 também. E o valor, os mesmos 25,60, tá? E aqui, aí a operação foi, como foi a operação de 300, eu vendi esses 300, incide a corretagem inteira, porque é pela operação de venda de 300. E ele vai fazer o cálculo. Nesse caso está dando R$14.000 em ações de venda. Aqui já subiu o lucro, né? A gente vai lá no cálculo de R. Tem aqui o ganho. Como as vendas em ações ainda não superaram R$20.000, porque somaram 14.000, 15.300, então ainda fica isento. Só para mostrar para vocês, então vamos supor que eu agora também fosse vender essas ações de Itaú. Ctrl X aqui, Ctrl V aqui. 11 de maio. Vou vender então as 200 que eu comprei ao preço 42, vamos supor. Então pronto, agora vai somar mais de R$20.000 as minhas vendas totais. O meu ganho bateu aqui em R$11.235. Quando eu for aqui no cálculo de R, o imposto já vai ser muito maior, porque agora vai incidir também o imposto de 15% sobre as ações, porque já saiu da faixa de isenção. E esses 1.800 é a soma então do imposto das ações, dos ETFs, das ações dos ETFs, e lá em cima a gente vai ter o total, que vai incluir aqui dos FIIs. Então, no final do mês eu apuro, então, o meu ganho total. A planilha já calcula o imposto de renda 1923, e até o fim do mês seguinte, nesse caso que seria junho, até o último dia do mês de junho, eu tenho que pagar uma DARF nesse valor. Tá certo? Eu acredito que tenha passado todas as informações para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado.